Olá pessoal, vamos seguir então com o nosso estudo de funções. Hoje então, dando uma olhadinha na parte de gráficos, na sua construção e também da interpretação dos resultados obtidos após a construção. É importante lembrar que nesse primeiro momento, nós vamos ter um pouquinho mais de dificuldade para a construção dos gráficos, porque nós não conhecemos ainda todos os modelos de função. A partir do momento que a gente começar a se aprofundar no estudo de funções e conhecer os modelos um a um, a construção do gráfico se tornará bastante mais simples, assim como as suas interpretações de resultados. Então a gente vai começar reconhecendo que quando a gente quer construir um gráfico de funções, essa construção se dará no plano cartesiano, que é o plano formado pela interseção de duas retas que contêm os números reais, dividindo o plano em 4 quadrantes, começando com o primeiro quadrante à direita superior e no sentido anti-horário temos os demais quadrantes, segundo, terceiro e quarto. Elementos que se encontram no primeiro quadrante têm as coordenadas x, y positivas, elementos do segundo quadrante têm a coordenada em x negativa e y positiva. Elementos do terceiro quadrante têm ambas as coordenadas negativas. E elementos do quarto quadrante têm a coordenada em x positiva e a coordenada em y negativa. Podemos dar nome aos eixos coordenados, o eixo horizontal x, conhecido como eixo das abscissas, e o eixo vertical y, conhecido como eixo das ordenadas. Bom, a primeira coisa que nós temos para fazer, quando nós temos a construção de um gráfico para fazer, é tentar construir os pares ordenados que representam essa função, ou pelo menos alguns pares ordenados que me deem uma ideia de que caminho essa função vai seguir. O primeiro exemplo é bastante simples e nós vamos fazer 3 exemplos desta mesma função, mudando apenas o seu conjunto domínio. Vamos lembrar aqui que quando eu tenho uma função, toda vez que eu determino o domínio da função, o conjunto de partida dos elementos da função, todos os elementos que ali estão, obrigatoriamente devem ter o seu correspondente no conjunto de chegada, do contradomínio. Se isso não acontecer, nós não temos uma função, nós temos tão somente uma relação. Isso é importante. Então, olha aqui, o primeiro exemplo, dado uma função, f, que leva o conjunto A, o domínio, no conjunto B, contradomínio, com A sendo o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, e B o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Construir o gráfico cartesiano da função f de x, que é y, igual a x mais 1. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tentar encontrar os elementos correspondentes da função a partir dos seus elementos do domínio. Então, eu peguei lá, na tabelinha. Quando x vale 0, f de x, f de 0, vale 0 mais 1, ou seja, 1. E aí a gente tem o par ordenado 0, 1. Quando x é 0, y é 1. O segundo ponto, quando x é 1, y vale f de 1, 1 mais 1 igual a 2. Quando x vale 2, f de 2, 2 mais 1 igual a 3. Quando x vale 3, f de 3 é 3 mais 1 igual a 4. E f de 4, quando x vale 4, 4 mais 1 igual a 5. E obtemos, então, esses 5 pares ordenados aqui, xy, xy, xy. A gente vê aqui que todos os elementos que nós colocamos no domínio da função têm o seu correspondente no conjunto em B. Ou seja, de fato, nós temos aqui uma função e podemos representar essa função no plano cartesiano. O que nós vamos fazer? Vamos pegar cada um desses pares ordenados e localizá-lo no plano cartesiano. Está aqui o par ordenado 0, 1, o par ordenado 1, 2, o par ordenado 2, 3, 3, 4 e o 4, 5, representados por esses pontinhos vermelhos.
aqui uma informação importante. A gente está acostumado a ver, e a gente vai fazer isso também, quando eu quero construir o gráfico de função, eu observar esse gráfico na forma de uma linha. E vocês podem notar aqui que eu deixei apenas pontinhos. Por quê? Porque o conjunto domínio era um conjunto que a gente chama de discreto. Ele tinha tão somente 5 elementos. Então eu não posso, para esse tipo de conjunto, fazer uma linha no gráfico da função, tá? E o que a gente quer reconhecer nesse gráfico? Bom, 3 informações importantes. 2 que já tinham sido dadas lá no começo da função, que fazem parte da definição da função. O domínio da função, que é de onde partem os elementos x, que é o conjunto A, que é aquele 0, 1, 2, 3, 4. O conjunto B, que é o contradomínio, que é lá o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lembrar que no conjunto B podem sobrar elementos sem correspondentes no conjunto A, sem problema nenhum. E aí, o terceiro elemento, o terceiro conjunto que a gente precisa reconhecer aqui no gráfico da função é o conjunto imagem. Quem é a imagem da função? Todos os elementos do conjunto B que têm relação com o conjunto A, né? Então, quem são os elementos de B que têm relação com o conjunto A? O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Lembrando, sobra lá no conjunto B o 0 e o 6, que não têm correspondentes em A. Então, esses caras não fazem parte da imagem. Então, está aqui, a imagem desta função é composta pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. A partir daqui, nós vamos modificar o domínio dessa função, ou seja, a função é a mesma, o contradomínio é o mesmo, e nós vamos modificar o seu domínio para a gente ver o que acontece aqui, tá? Então, olha só, modificando o domínio, agora nós continuamos tendo uma função de A em B, né, onde o conjunto A é o intervalo fechado em 0, fechado em 4. E o conjunto B continua agora, são os números reais. Opa, o que muda aqui? O que significa o conjunto que vai de 0 até 4? Todos os números que eu puder imaginar que estão entre 0 e 4 fazem parte desse conjunto. Como o conjunto é fechado nos extremos, o 0 faz parte do conjunto, o 4 também faz parte do conjunto, tá certo? Bom, o jeito de construir esse gráfico, como a função é a mesma, a gente pode voltar lá na construção do gráfico anterior, ou seja, pegar alguns elementos que eu sei que pertencem ao domínio da função e formar pares ordenados. Eu não vou fazer isso de novo porque a função é a mesma, a gente já fez. Eu sei que se eu pegar x0, y vale 1, se eu pegar x1, y vale 2, se eu pegar x2, y vale 3, se eu pegar x3, y vale 4, se eu pegar x4, y vale 5. E vejam, todos esses números que eu peguei, 0, 1, 2, 3 e 4, estão dentro deste intervalo 0, 4 aqui. Então, ok, eu posso fazer isso. Agora, o que eu preciso lembrar? Existem outros infinitos números que também estão entre 0 e 4. Então eu podia pegar um número qualquer, 0,1, por exemplo. Se eu aplicar 0,1 na função, ele está onde? É 0,1 mais 1, dá 1,1. Então é um pontinho, um pouquinho acima desse ponto vermelho. Podia pegar lá x valendo 2,5. Se eu pegar x valendo 2,5, y vai dar 3,5, ou seja, eu tenho um pontinho nesta linha aqui. Como o meu domínio tem uma infinidade de números, eu sei que todos esses números, quando aplicados na função, vão me dar um número real. Então não tem problema nenhum, eu vou conseguir correspondentes para ele. Todos esses números, essa infinidade de números que existem entre 0 e 4, agora estão representados nesse traço rosa. Então a diferença deste gráfico para o gráfico anterior é que o gráfico anterior é composto de 5 pontos. Este gráfico é composto de uma infinidade de pontos. E quando eu coloco uma infinidade de pontos, um coladinho com o outro, eles formam essa reta.
Repare uma coisa importante aqui, mais na frente a gente vai diferenciar isso também. Mas eu fiz questão de esses dois pontos, o primeiro e o último que a gente fez a conta, aumentar um pouquinho a bolinha, para avisar o quê? Essa linha começa exatamente na bolinha 0,1 e termina exatamente na bolinha 4,5, certo? Então, este meu gráfico é só esse segmento de reta pequenininho aqui, tá? Bom, de novo, os três elementos que a gente quer reconhecer. O domínio da função está dado, faz parte da definição da função o seu domínio. A gente até sabe calcular o maior domínio real possível de uma função quando ela tem problema. A gente sabe que uma função x mais 1 jamais terá problema de domínio, né? Já que os problemas de domínio aparecem, a princípio, quando a gente tem x no denominador ou x dentro de um radical de índice par. Esse não é o caso aqui, né? O contradomínio, a gente já disse, são todos os reais, o conjunto B. Agora é importante, quem são os elementos do conjunto B que tem relação com o conjunto A? O que a gente precisa fazer? A gente precisa conseguir encontrar desta linha aqui uma sombra no conjunto Y, no eixo Y. Então, se a gente olhar no lado da função, onde é que essa reta faz sombra? Essa reta faz sombra entre 0 e 5, entre 1 e 5, desculpa, né? Incluindo o 1 e também incluindo o 5. Qualquer elemento que esteja no conjunto B entre 1 e 5, incluindo 1 e 5, fazem parte da imagem desta função, tá certo? Então, o domínio é um intervalo, a imagem também é um intervalo. Vejam que o conjunto B são todos os números reais, tem uma infinidade de números. Eu peguei um pedacinho dessa infinidade de números, que é a minha imagem. Sobrou um monte de gente que não tem representante, sem problema nenhum. A gente já viu que isso é possível, tá? Agora, vamos aumentar um pouquinho, ou vamos modificar novamente o domínio da função. Olha só, agora eu tirei o A e B, né? Eu disse aqui que eu tenho uma função f que vai levar o conjunto dos números reais no conjunto dos números reais. Então eu tenho agora o conjunto A, um conjunto que tem infinitos números. Tem todos os números que eu puder imaginar. O conjunto B também. E eu sei que, como esta função x mais 1 não tem restrição de domínio, não vai ter problema para eu fazer o cálculo de nenhum f de x para essa função, eu posso dizer sem problema nenhum que o domínio da função é o conjunto dos números reais. E aí, a única diferença do gráfico que nós fizemos anteriormente, que a reta ia tão somente do ponto 0,1 até o ponto 4,5, é que neste momento vocês vão notar que eu fiz a reta infinitamente, né? Eu não disse que essa reta está parando em algum lugar. Significa dizer que se você pegar o número 10 e aplicar na função x igual a 10, y vai ser 11. Então o ponto 10, 11 existe na função. Se você pegar x valendo 100, você pode calcular o ponto 100x, y 101. Não tem problema. E assim, até tão grande for o número que você conseguir imaginar. Tá certo? Bom, e daí, quais são as informações que a gente tira? De novo, domínio, todos os reais. Contradomínio, todos os reais. Agora, imagem, todos os reais. Por quê? Imaginem, essa reta rosa aqui vai seguir infinitamente. Ou seja, para qualquer lugar da reta que você pegar, se você traçar uma reta horizontal até encontrar o eixo Y, vai estar marcado lá qual é a sua imagem. Então, todos os elementos do conjunto B estão representados, têm o seu correspondente no conjunto A, certo? Então, para esta função, eu tenho a imagem real. Vejam que nós trabalhamos com 3 domínios diferentes para a mesma função e obtivemos, então, imagens distintas. É importante e é muito importante quando a gente define uma função ou quando a gente observa uma função definida, reparar para que domínio ela foi definida, ok? Bom,
Agora vamos dificultar um pouquinho mais a construção de gráficos, tá? Vamos mudar a cara da função. Então aqui, eu tenho uma função, de novo, ó, agora eu mudei o nome da função, chamei a função de função h, não tem problema nenhum, tá? Ela pode ser uma função f, g, h, o nome que você quiser dar para ela, que de novo vai levar o conjunto dos números reais no conjunto dos números reais, então o domínio é real, o contradomínio também é real, e a função agora é uma função h de x igual a x² menos 1, tá? A ideia é que a gente lance mão de alguns valores de x para a gente ter uma ideia do comportamento dessa função, tá? E para começar, eu peguei os mesmos números que a gente usou para outra função. Eu peguei o 0, eu peguei o 1, o 2, o 3 e o 4. E botei lá na função, ou seja, calculei h de 0, h de 1, h de 2, h de 3 e h de 4. Se vocês quiserem pausar o vídeo e fazer as contas para ver se vocês vão encontrar esses mesmos resultados, né, é interessante. Então, olha lá, se eu coloco 0 no lugar de x, eu tenho então 0² menos 1, que dá menos 1. Depois eu tenho 1² dá 1, menos 1, resultado 0. 2² 4, menos 1, resultado 3. 3² 9, menos 1, dá 8. E 4² 16, menos 1 dá 15. Bom, se eu olhasse só para esses pontos, eu teria esta primeira parte da função aqui, tá? O que a gente tem que observar? Se eu fizesse só essa parte do gráfico aqui, do lado direito do plano cartesiano, né, vocês veriam que a função faz uma leve curva. E isso é a primeira coisa para a gente reparar. Não é toda a função que eu consigo ligar os pontos através de retas, certo? As primeiras funções que a gente observou, a gente conseguiu unir os pontos com uma reta. Agora, isso não é mais possível. E quando é que eu sei se é possível? É bastante simples. Notem aqui, o meu x está variando de 1 em 1. Se a variação do y for igual, não precisa ser de 1 em 1. Pode ser de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, ou até de um número mais feio. Mas cada vez que eu olhar para a diferença de dois números aqui, elas têm que se manter, tá? E olha aqui, a diferença do menos 1 para o 0 é de 1 unidade. Do 0 para o 3, são 3 unidades. Do 3 para o 8, 5 unidades. Do 8 para o 15, 7 unidades. Então, não há uma linearidade de pontos. Então, eu não posso unir esses pontos através de uma reta. Por isso, essa curva. O que a gente tem que tentar entender? Quando eu olho para uma curva, né, para um gráfico qualquer de função, eu tenho que pensar o seguinte, tá, o que acontece se eu continuar aumentando esses números ou se eu diminuir esses números? O comportamento é o mesmo? Bom, se vocês olharem para os números aumentando cada vez mais, eu ficaria lá com 5² menos 1, que dá 24, 6² menos 1, que dá 35, 7² menos 1, que dá 48, ou seja, quanto mais eu aumentar o valor de x, o valor de y também vai aumentar, tá? Por isso, eu fiz essa linha aqui continuando subindo, porque o valor de y está aumentando. Agora, olha só, se a gente pegar valores menores do que 0 para x, eu peguei aqui menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4, só para vocês entenderem, né? E aí fica assim, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 1, 0, menos 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3, menos 3 ao quadrado, 9, menos 1, 8, menos 4 ao quadrado, 16, menos 1, 15. Reparem que quando eu peguei números negativos para x, os valores de y que eu encontrei são os mesmos aqui. Problema nenhum. A gente já viu que uma função, um valor de x pode sem problema, um valor de y, desculpa, pode sem problema nenhum ter dois valores de um valor de y, pode ter dois representantes em x sem problema nenhum. É o que acontece aqui, né? O 15 em y é representado pelos valores 4 e menos 4 em x.
O valor 8 em y é representado pelos 3 e menos 3, e assim sucessivamente. Né? Toda função que tiver um quadrado como maior expoente vai acontecer isso. Né? Dois valores de x sempre vão ter um representante único em y quando a gente observar essas contas. Então, olha só, esta função, o que acontece? Se a gente vier de valores de x negativos, eles vêm diminuindo seus valores, até que a gente chega no menor valor de y que a gente encontrou aqui, que é o valor menos 1, e a partir desse valor menos 1 eles começam a aumentar de novo. Então, eles vieram diminuindo, chegaram no menor e começaram a subir de novo. Então, este aqui é o gráfico da nossa função x² menos 1. Vamos só lembrar, a princípio parece difícil, porque a gente não conhece os modelos de função. A partir do momento que a gente se afeiçoar e conhecer melhor as funções, esses gráficos não serão mais dificuldade para a gente. Pelo menos é o que a gente espera, tá? Então vamos lá. As informações que a gente consegue retirar. Domínio foi dado, real. Contradomínio foi dado também, real. E a imagem? Que imagem que a gente tem para a função? Que valores de y eu consigo dizer que essa função tem como representante de x? E eu sempre tenho que tentar procurar aqui qual foi o menor valor de y que eu encontrei e qual é o maior valor de y que eu posso encontrar. Como eu já tinha dito antes, se a gente observar, o menor valor de y é menos 1. Por isso é que a nossa imagem, tem um errinho aqui, a nossa imagem começa em menos 1. Vamos arrumar aqui. Pronto. A imagem começa em menos 1. E vai até onde? Bom, quanto mais eu aumentar ou diminuir os valores em x, maior vai ser o valor de y. Tem limite para isso? Não tem. Quanto maior for o valor de x, também maior será o valor de y. Por isso a gente diz que a imagem vai até o infinito. E vamos lembrar, sempre que eu escrevo um intervalo com infinito, o intervalo é aberto, tá? Então nós temos uma infinidade de valores de y aqui que não tem relação com x. Todos aqueles que estiverem abaixo de menos 1 fazem parte do contradomínio, mas não fazem parte da imagem, tá? Vamos ver mais um tipo de função aí. Uma função que a gente já viu quando a gente trabalhou o estudo do domínio, está aparecendo de novo aqui para a gente fazer o seu gráfico. Então, olha lá, eu tenho uma função aqui, né? A função g de x, cujo domínio é de 0 até mais infinito, 0 aberto, infinito também aberto, que vai ser levado no conjunto dos números reais. Sempre bom lembrar, o contradomínio eu posso escrever tão grande quanto eu queira, porque se sobrarem elementos lá, a gente não vai ter problema com isso. E a função, que agora eu chamei de função g, nós já tivemos f, h, essa é a função conhecida como g, g de x igual a 1 sobre x. Essa função já apareceu lá quando a gente estudou o domínio, né? Qual que é o problema dessa função? A gente sabe que eu não posso usar o zero como domínio. E eu já fiz esse trabalho sujo. Eu já disse aqui, ó, o domínio não contém o zero, né? Quando eu escrevo um intervalo aberto, eu digo assim, este número que está escrito aí não participa do domínio, não participa do conjunto em questão. Então, os números que fazem parte do domínio é o primeiro número que eu consegui imaginar depois do zero. E lembrem que isso é imaginativo, porque eu sempre consigo um número mais perto do que eu imaginei. Eu posso imaginar o número 0,000, quantos zeros eu quiser, 1, e a partir do momento que eu insiro mais um zero ali entre a vírgula e o 1, ele está mais perto do zero, né? Então é bem imaginativo isso. Então eu vou começar a pegar números a partir do primeiro coladinho no zero até tão grande quanto eu queira para valores de x. E eu fiz a mesma coisa que a gente fez nos anteriores, né? Eu peguei lá 1, 2, 3, 4, 5 e calculei. Então, se eu pegar 1,
o valor de y é 1. Se eu pegar 2, o valor é 0,5. Se eu pegar 3, dá 0,3333, aquela dízima periódica famosa. Se eu pegar 4, dá 0,25. Se eu pegar 5, dá 0,20 e assim por diante. Quanto maior eu pegar o valor de x, vocês devem estar notando aqui, menor vai ser o seu valor de y. Né? Se eu pegar 6, dá 0,1666, 7 dá um número feio, 8 dá 0,125 e assim por diante. Tá? Agora, se eu pegar um número x bastante grande, vai ser 1 dividido por um número bastante grande. Y vai ser muito pequenininho. Essa já é uma informação importante. Agora, o que acontece com o meu gráfico de função a partir deste ponto? Né? Notem que isso aqui não é uma reta. Né? A diferença entre os valores não é sempre a mesma. Entre 1 e 0,5 a diferença é 0,5. Entre 0,5 e 0,333 é 0,16. Entre esses dois aqui, né, dá perto de 0,08. Entre esses dois aqui, 0,05. Então, não existe uma diferença que se mantenha. Logo, não é uma reta. O que eu tenho que fazer? Faltou aqui, para a gente concluir o gráfico dessa função, um pedacinho do domínio que a gente não usou, que são os números compreendidos entre 0 e 1. Né? Lembrando que o 0 eu não vou nem tentar, porque eu sei que eu não consigo dividir 1 por 0. Agora, os demais números, e eu escolhi alguns aqui para mostrar para vocês, né? O 0,5, o 0,2, o 0,1 e o 0,01. Né? Escrevi aqui em fração que fica mais bonito. Mas se vocês quisessem, poderiam escrever na forma decimal sem problema nenhum. E aí ficaria assim: 1 dividido por 1/2 dá 2. 1 dividido por 1/5 dá 5. 1 dividido por 1/10 dá 10. 1 dividido por 1/100 dá 100. Lembrando que 1/100 nem está muito perto de zero. Eu consigo números mais perto de zero. 1/1000, 1/1000 e assim por diante. E quanto menor for esse número, maior vai ser o meu resultado. Né? Quando eu divido 1 por um número muito pequeno, dá um monte de partes. Tá? Então o que acontece? Eu nem consigo fazer o gráfico inteiro, mas eu quero mostrar aqui com essa linha que quanto mais próximo eu tiver de zero, pegando elementos do domínio, maior vai ser o meu valor de y. Então, o meu gráfico é essa barriguinha aqui, ó, que começa coladinha no eixo y, se afasta um pouquinho aqui, faz uma curva e volta a ficar coladinha no eixo x. Ela não vai encontrar o eixo y, porque nunca eu vou usar x igual a zero. E ela nunca vai encontrar o eixo x. Por quê? Porque por mais que eu pegue números grandes para x, eu vou dividir sempre 1 por um número muito grande. A resposta vai ser pequena, mas nunca vai dar zero. Porque para uma divisão ter como valor zero, o numerador tem que ser zero. E o numerador é 1. Então eu nunca vou conseguir zero aqui. Tá? Então olha lá. Informações importantes para obter aqui. Domínio foi dado, contradomínio foi dado. Imagem, quais são os valores de y que têm relação com o x? O menor deles, a função nunca vai ser zero. Mas, se eu pegar números muito grandes, já falei isso 2 vezes aqui, o valor de y vai ser muito pequeno, perto de zero. Como é que eu escrevo um número perto de zero? Escrevo o zero e digo que ele não participa. E vai até onde? Vai até tão grande eu consigo imaginar. Ou seja, para tão pequeno eu pegue um valor perto de zero, o meu valor de y vai ser muito grande. Tá? Belezinha. E para terminar, eu fiz um gráfico aqui de uma função desconhecida. Certo? Um gráfico feio, não tem problema. O que eu quero mostrar para vocês é, se eu tenho um gráfico, eu posso tirar 2 informações dele. O domínio e a imagem. O contradomínio eu não consigo tirar de um gráfico, e o contradomínio, eu já disse para vocês, pode ser tão grande quanto eu queira. Tá? Então, olha só, se eu pego essa minhoca aqui, né, uma função
totalmente louca. O que eu consigo olhar? Eu consigo olhar o domínio. O que é o domínio? Os valores de x que eu usei para construir o gráfico. Onde é que eles estão? Olha para o eixo x, e imagina a sombra dessa função, onde começa a sombra e onde termina a sombra. Então aqui, ó, a sombra começa no menos 10 e termina no 10. Se eu achatar essa linha rosa, ela vai estar entre esses dois valores aqui. Então eu posso dizer que o meu domínio vai do 10, do menos 10, até o 10. Agora tem uma informação importantíssima aqui, né? Observem que essa bolinha está totalmente pintada. Esta bolinha está representada sem pintar. Significa o quê? Que a função de fato começa aqui e de fato termina aqui, com este número menos 10 participando da função e este valor 10 não participando da função, tá? Então, se eu não tivesse feito essas bolinhas aqui, seja ela pintada ou não pintada, quando a gente não faz bolinha, eu estou sugerindo que o gráfico continua infinitamente. Quando eu faço as bolinhas, eu digo que o meu gráfico parou por aqui, tá? Então aqui, como é que eu digo que o menos 10 participa? Intervalo fechado. Como é que eu digo que o 10 não participa? Intervalo aberto. Então, bolinha pintada, intervalo fechado. Bolinha aberta, intervalo aberto. E para a imagem é a mesma coisa. Eu vou achatar agora essa minha linha rosa no eixo Y. Onde é que eu tenho sombra, né, desta linha rosa no eixo Y? Qual que é a menor sombra? Menos 4. Qual é a maior sombra? 7. E de fato essas duas sombras existem, tá? Então eu vou dizer que a minha imagem vai do menos 4 até o 7. E só para terminar, existem outras informações aqui, tá? Que neste momento não são muito relevantes, mas eu posso tirá-las. Por exemplo, este ponto cartesiano aqui qual é? Este ponto aqui é o ponto x0, y menos 4. Este ponto cartesiano aqui é qual? X menos 7, y 5. Este ponto cartesiano aqui não está escrito. Este ponto aqui está escrito. X vale 8, y vale menos 1. Tá certo, pessoal? Por enquanto é isso. Eu vou deixar para vocês alguns gráficos lá no sistema e qualquer dúvida, venham me perguntar. Um abraço.